O partido Aliança pelo Brasil do presidente Jair Bolsonaro foi lançado durante uma convenção em Brasília. Para analisar do ponto de vista jurídico, nós contamos com a presença do advogado integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Lucas Lazari. Seja bem-vindo, Lucas. Boa tarde, Bíblis. Bom, antes de entrar no mérito do partido do presidente Bolsonaro, quais as regras são necessárias para a criação de um partido no Brasil? Se eu quiser criar um partido hoje, o que eu preciso fazer para criar um partido? Basicamente, você precisa, e qualquer pessoa interessada em fundar um partido político, precisa do apoio conferido pelo escrivão do cartório de 0,5% dos eleitores do Brasil que votaram na última eleição para a Câmara dos Deputados. Isso dá mais ou menos 500 mil assinaturas que precisam ser conferidas pelo escrivão, ou seja, é um processo, de certa forma, demorado. Sim. E difícil de conferir esse número tão grande de assinaturas. E essas 500 mil assinaturas têm que estar espalhadas em, no mínimo, 1/3 dos estados do Brasil e com, no mínimo, 0,1% nesses 1/3 desses estados. Então, eu preciso de 500 mil de assinaturas. Isso. De eleitores brasileiros espalhados em diferentes estados. Exatamente. Da federação. Esses eleitores, é importante registrar que não podem estar afiliados a outros partidos políticos. Inclusive, tenho visto que o presidente Bolsonaro tem feito campanha para as pessoas se desfiliarem dos seus atuais partidos, porque quem é filiado a um partido político não pode assinar o apoio à criação de outro partido político. Bom, Bolsonaro disse que caso o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, não autorize a coleta eletrônica de assinaturas para a criação do seu novo partido, a Aliança pelo Brasil, o nome do partido, só deve estar apta a concorrer nas eleições de 2022. O que falta para essa sigla estar pronta para concorrer hoje? Isso já pensando, por exemplo, em eleições municipais? O que falta para ela estar pronta é recolher as 500 mil assinaturas. E o que o presidente comentou, sobre que ele quer fazer o recolhimento virtual das assinaturas, porque há no TSE uma consulta do deputado gaúcho, inclusive, Jerônimo Gergen, que questiona o TSE se é possível fazer a coleta de assinaturas por meio virtual. Essa consulta foi feita antes do presidente brigar com o PSL. O Ministério Público Eleitoral, que aliás, o seu Aras, o procurador Aras, foi indicado pelo Bolsonaro, é contra essa previsão. E a razão pela qual ele é contrário, me parece inclusive bastante procedente o argumento, é de que a lei expressamente diz que o escrivão tem que conferir a autenticidade das assinaturas. E não há hoje, pelo menos, estrutura para que a Justiça Eleitoral consiga fazer a conferência da autenticidade das assinaturas. Por essa razão, acho pouco provável, não estou dizendo que é possível, mas é pouco provável que o TSE autorize o novo partido do presidente fazer a coleta virtual de assinaturas. Com isso, só para 2022, eleições presidenciais, para o governo do estado, Câmara, enfim, mas para as municipais já não conseguiria, então. Em tese até poderia. É muito mais difícil, por óbvio, porque tem que conseguir 500 mil assinaturas e fazer a conferência dessas 500 mil assinaturas. Até mas qual é o período? Seria seria agosto? O partido tem que estar fundado até março de 2020 para poder disputar as eleições municipais. Tá. O partido tem que estar fundado 6 meses antes das eleições. É aí que eu queria chegar, né? Bom, há brechas que o partido de Jair Bolsonaro eleitoral para chegar às próximas eleições de 2020, com recursos dos fundos partidários eleitoral e com tempo de rádio e TV. A gente está discutindo sobre essas assinaturas. Vamos aqui exercitar que o partido consiga se registrar. Ele consiga, enfim, essas assinaturas até março de 2020. Com isso, ele tem acesso ao fundo e, enfim, ele pode também ter espaço em rádio e TV, porque a gente tem que ver também, a espaço em rádio e TV tem uma configuração, me corrija se eu estiver errado, ligada aos deputados, ao espaço que tem no Congresso. Tanto o espaço de rádio e televisão quanto o fundo partidário, o fundo eleitoral, são proporcionais aos votos que o partido obteve na eleição para a Câmara dos Deputados. Sim. Então, como esse partido não existia na eleição de 2018, ele não teve voto nenhum na eleição de 2018, porque não disputou as eleições de 2018. A lei expressamente diz que a mudança de partido não altera a composição do fundo eleitoral do fundo partidário, mas altera o tempo de rádio e televisão. Ou seja, esse novo partido, caso seja fundado a tempo, para as próximas eleições, terá um tempo de rádio e televisão proporcional ao número de deputados federais que migrarem para esse partido. Perfeito. Mas não terá o acesso ao fundo eleitoral e ao fundo partidário. Pega um, mas não pega o outro. Não Exatamente. Pega o fundo, mas consegue tempo de rádio e TV. Os deputados que migrarem para a Aliança pelo Brasil correm risco de perder o mandato? Altíssimo.
altíssimo porque a lei eleitoral expressamente diz que deputados e vereadores que trocarem de partido fora da janela partidária, e a janela de deputados será apenas em 2022, como regra perdem o mandato. Aí cria as exceções. A exceção é se o deputado conseguir comprovar que foi perseguido pelo partido político, é uma questão muito subjetiva. Subjetiva, com certeza. E se o deputado conseguir comprovar que o partido teve um grave mudança no seu programa partidário, que também é um fato muito subjetivo. Então, sim, eu diria que é muito difícil que esses deputados consigam manter os mandatos. Há uma tese que está sendo aventada de que partidos novos, ou seja, a fundação de novos partidos, permitiria o deputado migrar para esse partido mantendo o mandato. É que antes de existir uma lei regulamentando a fidelidade partidária, existia uma resolução do TSE, e o TSE expressamente dizia que fundar um novo partido era justa causa, ou seja, era permissão para um deputado e um vereador migrar sem risco de perder o mandato, só que a lei retirou essa possibilidade. Uhum. E desde a criação da lei, nenhum outro partido foi fundado para a gente saber se existe algum precedente. Pois é, eu fiquei pensando... Mas é muito difícil que um sim, deputado migre para esse partido sem risco de perder o mandato. Um vereador, por exemplo, sim, poderá migrar em março de 2020, porque haverá janela no Brasil inteiro para vereadores que abrirá em março e fechará em abril. Sim. Então, os vereadores poderão migrar para esse partido. Claro. Os deputados correm risco altíssimo. A gente discutiu aqui agora, alguns dias atrás, ainda nessa semana, especialmente com o cientista político Marcos Rocha, no aspecto político, né? A criação desse partido, o que isso representaria no cenário nacional. E a gente ficou aqui divagando sobre se já houve, né, na história do Brasil algo semelhante, né, alguma ruptura do presidente com o seu partido. Tu falaste em precedente. Isso é inédito, se a gente for pensar assim, durante o mandato presidencial? Já aconteceu antes, hoje? Como é que a gente pode entender? Porque, por exemplo, lembrando sobre as assinaturas eletrônicas, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber, informou que terça-feira, dia 26, né, vai definir se aceita ou não essas assinaturas eletrônicas. Ou seja, o troço me parece muito novo, ainda mais com esses componentes eletrônicos aí, que são novidades hoje. A gente está vivendo um outro momento na história do direito eleitoral e direito político? Sim, sem dúvida alguma. Eu acho que a política tem sido muito dinâmica e isso tem interferido diretamente no direito que atenta a regular, então, sim, regulamentar. Essa questão de um presidente romper com seu partido político, se não é inédito, eu não lembro de nenhum outro caso. Pois é. E ainda mais um partido político que coloca no programa expressamente que a missão do partido é seguir o presidente da República, que nem o partido do Getúlio Vargas, nem o partido do Lula, que eram figuras muito fortes dentro dos seus partidos, dizia expressamente no programa que a missão era seguir politicamente um líder partidário. Dá para a gente imaginar, caso haja esse precedente, incluindo assinaturas eletrônicas, o que aceleraria e facilitaria o processo, de que daqui a algumas eleições a gente pode viver casos em que alguém se junta a uma legenda mais forte, buscando mais fundo partidário, buscando mais espaço na televisão, e em um determinado momento, depois de eleito, pode iniciar uma ruptura com esse partido e criar uma nova legenda, enfim. São coisas que vão transformar a política brasileira a partir desse precedente. Eu penso que o TSE também está se fazendo essa pergunta quando responderá, porque sim, 500 mil assinaturas é muito difícil de ser coletado do meio manual. No meio eletrônico, se for autorizado, talvez seja fácil demais e talvez a gente tenha um incentivo à criação de partidos políticos. Hoje, quantos partidos a gente tem no Brasil, só para ter uma ideia? Temos 37, se não me engano. Mas tende a diminuir bastante com o fim das coligações proporcionais. Nós já veremos na próxima eleição municipal a redução de partidos representados nas câmaras de vereadores. A gente terá muito claro isso. Então, eu penso que já o sistema tem se movimentado para desincentivar a criação de partidos políticos. Sim. E penso que o TSE levará isso em consideração na hora de responder essa consulta. Pensando, né? Se com tanta facilidade, que tipo de, né, solidez a gente pode ter nos partidos políticos na medida que eles podem surgir e desaparecer. Eu particularmente não tenho nada, eu não acho ruim necessariamente a criação de partidos políticos. Tem muitos casos o próprio partido do Bolsonaro, há um ano antes do Bolsonaro estar no PSL, ele era um partido que estava tentando se renovar com uma vertente mais progressista, e essas pessoas que acabaram sendo saídas do partido tiveram que se abrigar em outros partidos. Sim. Aliás, eu não vejo problema na criação de partidos. O problema
o excesso de partidos representados realmente torna difícil o andamento da vida parlamentar. Mas acho que há outros meios para se combater isso, que não é impedindo a criação de partidos políticos. Aliás, tu citaste agora pessoas que, por exemplo, foram expulsas, excluídas do quadro partidário. Aqui a gente tem deputados no Rio Grande do Sul, por exemplo, como Bibo Nunes, que foi expulso do partido. Como é que fica a situação dele? Quem é expulso tem alguma prerrogativa para, por exemplo, migrar para uma outra legenda? Eu penso que o Bibo Nunes ainda não foi expulso. Sim. Se ele, por acaso... A ameaça foi feita. A ameaça foi feita. E pública, né? Mas acho que não... Desconfio que mas caso isso aconteça... Caso ele seja expulso, ele poderá trocar de partido sem risco algum de perder o mandato, porque, por óbvio, o partido... se configuraria com perseguição. Exatamente. Configuraria como justa causa. Sim. É o caso do deputado Alexandre Frota, que foi expulso do PSL, verdade, esse sim. Migrou para o PSDB e risco nenhum de perder o mandato, porque o entendimento consolidado da Justiça Eleitoral é que quando o deputado é expulso, o partido, por óbvio, não pode reivindicar o seu mandato. Por isso que se diz que tem deputado que gosta, que prefere ser expulso, porque se o deputado está numa relação ruim com o seu partido, ser expulso é o presente que ele recebe, porque ele pode migrar sem risco de perder o mandato. Então é muito comum o partido não expulsar, o partido prefere retalhar ele de outras formas. Sim. Fico imaginando se alguns parlamentares não provocam essa expulsão justamente por isso. O partido tem meios de retalhar um parlamentar sem ser expulsão. Sim. Bom, eu quero agradecer a presença de Lucas Lazari, que é advogado especialista em direito eleitoral. Seja sempre bem-vindo e agora a gente fica monitorando a decisão, né, do TSE e ver que rumos vão tomar a política brasileira, quais os rumos que a política brasileira vai tomar a partir disso, né, se a gente vai ter novos partidos surgindo a partir dessas decisões, especialmente sobre a assinatura eletrônica. Seja sempre bem-vindo, Muito obrigado, Lucas. Obrigado por nos atender, viu? Eu que agradeço. Até um próximo encontro. Até a próxima.